Gente, para tudo! Mas para tudo mesmo, porque o queridinho chegou aí na tua tela, no teu celular, na tua casa. Bora acompanhar, porque hoje o programa mega especial. Mas antes, eu tenho que falar dos meus apoiadores, dessas empresas maravilhosas que estão acompanhando Silvinha Reis, que, assim, ó, respeitam e apoiam o meu programa, que é Ótica Modelo, que, por sinal, parabéns, hoje completando 27 anos, eu estive lá, beijo, Dirce. Hair Brasil, onde eu faço minha make, minhas unhas, minha beleza, lá meu pacote de beleza, Hair Brasil. Lisa Fantasias, lembrando que nesse mês de setembro, Lisa Fantasia está com as roupas tradicionalistas, confecção, aluguel e compra das roupas. E na cartelinha, quando fechar 10 compra, aluguel, confecção, tu ganha uma cortesia. Sicredi, quem coopera, cresce, gente. Sicredi fica ali no Calçadão e na Santa Isabel. Realiza, o nome já diz, né? Realiza o teu sonho da casa própria, realiza o teu sonho de morar bem, no aluguel, na compra do teu imóvel. Fica ali no Complexo Realizar, no centro de Viamão. Vete Açores, sou apaixonada por esse centro veterinário que cuida dos meus 7 bichanos, com todo o amor e carinho. Então, beijo, Fran, beijo a toda a equipe do Centro Veterinário Açores. Também Faquini Center. Quem conhece o Faquini Center ali na Sicília, né, gente? É um local, assim, ó, que não perde nada para Bourbon Shopping, porque é um supermercado que tem loja, café, salão de beleza, tudo que tu pode imaginar tem ali dentro do Faquini, tem até uma pet ali dentro, né? Tu estaciona o teu carro naquele mega estacionamento e faz as tuas compras, toma o teu café, com tranquilidade, com segurança, depois vai para tua casa no conforto ali do teu lar, né? Tem também Cardinale Salgados. Pensou em festa, tu pega aquele salgado que derrete na boca. Tem panelinha de palmito, gente. Tem panelinha de caponata. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Cardinale Salgados, minha parceira querida em todos os meus eventos. Tem também, quem conhece pizza low carb? Alguém já ouviu falar? É aquela sem culpa. Porque não tem carboidrato, não tem glúten e não tem lactose, gente. Ou é zero lactose para mim, que sou intolerante. E hoje, agora, ele está com a pizza ao cone. O que é isso, Silvinha? É uma pizza em formato de cone e vai o recheio todo ali dentro. Diferente, tá, só ele tem esse formato e esse diferencial em Viamão. Beijo, Alex. Também a nossa queridinha de Viamão, que é a Fito Misturas, a única farmácia de manipulação em Viamão. Beijo para as minhas amigas queridas. Baita Super. Quem conhece o Baita Super, que fica ali do lado do McDonald's, no centro de Viamão, supermercado gigante também aqui, né? Baita Super. Beijo também para Miriam Mainardi. E, por último, não menos importante, Turkey Elegance, que é uma loja nova aqui em Viamão, não tão nova, mas com um conceito novo que é loja masculina. Ela é exclusivamente masculina, que fica aqui no posto de gasolina novo, aqui na Salgado Filho. Olha só, gente, quanta empresa maravilhosa aí, né? Bom, o programa hoje, gente, é um assunto mega importante, que é Setembro Amarelo. Mas eu vou passar a palavra para essas moças bonitas, porque elas é que são especialistas, elas é que trabalham com isso. Eu apresento aqui a Vanessa e ela vai falar um pouquinho, né, Vanessa? Isso, vou sim. Te apresenta, então. Então tá, meu nome é Vanessa, é um prazer, Silvinha, agradecemos o convite. Eu sou supervisora aqui da saúde mental do município, e importante esse espaço, né? Verdade. A gente falar desse mês aí tão valorizado hoje, né? Que a Secretaria da Saúde vem fazendo campanha, e eu acho que mais importante até que muitos movimentos que a gente acaba fazendo com famílias e
né, e escolas, em qualquer outro estabelecimento, né, que a gente vai. Importante a gente falar desse mês, assim. Então, o Setembro Amarelo é um mês alusivo à prevenção do suicídio, né? E é um mês de valorização da vida. Acho que é o que a gente tem focado mais, assim. A gente acha muito importante a gente vir esclarecer um pouco o assunto, porque ainda muitos tratam como um tabu, né? Verdade. A gente não falar que aquela pessoa, né, quis tirar a vida, ou que ela está pensando, e às vezes as pessoas acham melhor, não, isso é coisa da cabeça dela. Então, a nossa fala tem sido muito assim de, não, vamos escutar, vamos parar para, né, conversar um pouquinho com aquela pessoa, pode ser um vizinho, pode ser uma amiga, pode ser uma coleguinha da escola, porque às vezes acham que as crianças, né, não têm esse tipo de pensamento, e sim, né, as crianças também têm esse tipo de pensamento. Verdade. Então, o Setembro Amarelo, a gente faz uma campanha grande, então, em todas as unidades básicas de saúde, né, a gente trabalha com os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que trabalha com os casos mais graves, mas a gente viu que isso perpassa assim, por qualquer espaço, né? Às vezes, nas conversas informais, a gente sempre, né, numa troca de conversa com uma amiga no bar, um amigo que acaba comentando, né? A gente sempre reforça que peça qualquer movimento que tenha feito de fala, procura uma ajuda, né? Se não quer procurar um profissional que possa ajudar, o psicólogo, o psiquiatra, o CAPS, a própria unidade, procura um amigo, desabafa, né? Pede para esse amigo, então, se tiver com vergonha, não quiser, pede para esse amigo ajudar. Com né? certeza. Porque acho que é importante a gente falar sobre o assunto. Então, e aí o que tu me conta? Eu quero que tu também te apresente. Silvinha, eu sou a Renata, eu trabalho junto com a Vanessa, a Bruna, que vai se apresentar, né, posteriormente aqui também, ali na saúde mental, sou supervisora da educação permanente. Queria agradecer também o convite da gente estar aqui, né, como a Vanessa falou, acho que é muito importante. O Setembro Amarelo, ele vem para marcar uma campanha, mas acho que também é da gente poder tá fazendo esse debate ao longo do ano inteiro, né, e tá levando a saúde mental como pauta o ano inteiro, né? Ainda mais com toda a questão, né, em função da pandemia. Acho que muitas coisas se acentuaram a partir de então, né? Verdade. Não que já não estivessem, talvez, aí, mas talvez tenham se acentuado, né, em função disso. E acho que é uma oportunidade tanto, assim, com o alcance que tem, né, aqui a rádio, a gente poder estar falando isso para a comunidade como um todo, né? Como a Vanessa falou, a questão do suicídio é um tabu muito grande na nossa sociedade, principalmente, né, na sociedade ocidental, né, enfim. Mas acho que também da gente considerar que é a única certeza que a gente tem na vida, né? É verdade. Então, por que a gente também não pode falar sobre isso? Verdade. E que bom que tem esse recurso, que bom que existe, como a Vanessa falou, cada vez mais, assim, esse olhar para esse movimento, para esse mês, né? Que bom que isso mudou, né? E tu, vamos lá, falar também, né, Bruna? Então, meu nome é Bruna, agradecer também, Silvinho, o convite. Eu trabalho na gestão, eu sou coordenadora administrativa, junto com a Vanessa e com a Renata. E esse ano a gente está fazendo um trabalho enorme em questão ao mês de Setembro Amarelo. A gente está fazendo parcerias com a educação, com a assistência, com as unidades básicas, né? A gente está produzindo vários conteúdos até na nossa rádio. Então, esse ano a gente está fazendo várias coisas muito maiores do que a gente fez nos anos anteriores, assim, de atingir a população mesmo, assim, tá bem bacana. Pois é, eu vou começar do fim, porque nós, enquanto a gente estava no bastidores, eu estava falando dessa rádio. Gente, eu sou apaixonada por esse trabalho de vocês. Eu vou começar do fim, depois a gente fala dos projetos outros, tá? E como é que surgiu a ideia dessa rádio? Então, a Rádio Cabeça, ela surgiu com uma proposta de levar o usuário que fica num plano terapêutico dentro de um serviço para fora, né? Então, é uma forma também de comunicação. A gente sabe que hoje, muitas vezes, o usuário de saúde mental, ele tem tanta potência,
né? E às vezes essa potência fica escondida e muito atrás de um diagnóstico que foi feito que limita ele, né? Então, a gente viu que a rádio, ela tem esse poder, né? Da gente se comunicar, da gente expressar. Verdade. E aí a rádio veio para nos auxiliar a fazer esses movimentos, Uhum. a divulgar o Setembro Amarelo, a divulgar o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Ela vem para falar um pouco, desmistificando um pouco o que é a doença, o que é aquele paciente de saúde mental, né? Que ele também é um paciente capaz. Então, a Rádio Cabeça ela veio para agregar assim, o tratamento e por ser mais um dispositivo que a saúde mental tem, né? Para trabalhar e a gente trabalhar a autonomia, principalmente, dos nossos pacientes. E é uma forma dele se expressar, eu acho que fantástica, né? É uma das possibilidades também, assim, de dar ainda mais voz, né, para esses usuários da saúde mental, eles estarem se comunicando, eles estarem levando o recado deles também, né, levando o olhar deles em relação a essas questões, né, como a Vanessa falou, além de divulgar tantas coisas, se divulga inclusive os espaços na saúde, né, os espaços de tratamento, que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente onde se direcionar, né? Então, já fizeram até uma entrevista com a própria Michelle, secretária de saúde. Ai, que amor, né? Então, legal. assim, para justamente a gente poder estar levando essa informação para as pessoas, né? O que atende numa unidade básica de saúde, o que é o CAPS, né? Então, acho que levar essa informação a partir do olhar deles também. Além de outros tantos quadros que eles mesmos, né? Eles é que montam, eles é que fazem. Olha que fantástico isso, fantástico. Fantástico, parabéns. E cada um tem uma habilidade, né? Então, tem momentos de música, tem momentos de poesia, tem a telenovela. Pois é, olha, até surgiu aqui, ó, a ideia de nós fazermos um ao vivo aqui, né? Perfeito. Vamos fazer um encontro, né? Vamos fazer as rádios, né? Legal, vamos sim, Muito é uma potência. Imagina, né? Assim, vai ser tudo de bom. Ai, com certeza. Eles vão ficar muito felizes. E quem vai me explicar, assim como para mim, como para quem está nos assistindo, o que é o Setembro Amarelo, Gurias? Então, o Setembro Amarelo, ele vem, né, a partir, então, de uma morte, né, por suicídio que aconteceu de um jovem nos Estados Unidos, o que gerou uma mobilização muito grande, porque isso é algo que, né, a gente vê, afeta muito, né, a família, né, os amigos mais próximos, as pessoas ficam se questionando, né, o porquê, né, de ter acontecido aquilo, enfim. E isso tomou uma proporção muito grande, assim, né, no próprio, no sepultamento, enfim, né, desse jovem. Os amigos, então, né, levaram balões amarelos, né, que era uma cor que ele gostava muito, ele tinha um carro, né, nessa cor. Então, veio com essa proposta, assim, de levar a conscientização das pessoas em relação a essa temática. Porque é isso, acontece muito. Infelizmente, né? Hoje no Brasil, se a gente for parar para pensar, é o quarto maior motivo, né, de morte, né? Assim, atrás até de acidente, questões vasculares, cardíacas, enfim, né? Então, é algo que tá muito, é uma questão de saúde pública, né? Acho que é isso a gente poder também deixar importante aqui, né, essa questão, porque é uma questão de saúde pública, a gente tem que olhar para isso, né? Tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades, né? Tem faixas etárias que têm aumentado seus índices, né? Então, ali dos 19 aos 25 anos, aproximadamente, se viu, né, que nos últimos anos teve um aumento, né, no índice de suicídio, né? E, inclusive, na terceira idade. Pois também, tu né, sabe que eu li esse artigo e vivencio isso muito, porque eu tenho um pai idoso, né? E como a terceira idade sofre com isso, né, Gurias? Muito. E no Rio Grande do Sul, Silvinha, a gente, infelizmente, vem há alguns anos já liderando aí, né, o ranking nas 3 primeiras posições. A última que saiu, o Rio Grande do Sul estava em 3º lugar, né? Então, e por que será que é porque eles se sentem, de repente, assim, desvalorizados, porque chega nessa idade, param de trabalhar? É isso. Então, é isso que a gente fala, assim, né? Dessa sensibilidade que a gente tem que ter, principalmente com o nosso idoso, né? No lar.
Às vezes as pessoas, o próprio comportamento, né? Que fiquem atenta, a pessoa fica um pouco mais quieta, acho que ele está cansado, que ele já está velhinho, não quer fazer mais nada. Não, às vezes aquilo ali é um momento importante, né? Que dá um alerta. Vamos conversar, a nossa campanha sempre fale, você não está sozinho, né? De procurar alguém, e principalmente, claro, essas pessoas idosas. Mas eu acho que a gente também vem num momento, esse pós-pandêmico, assim, que fez com que a saúde mental desse esse boom, né? Até por conta do emprego, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam familiares, as famílias inteiras, né? E por isso, assim, que a gente teve que investir e ampliar muito o nosso cuidado em saúde mental. E aqui no município a gente conseguiu fazer isso. Porque a gente sabe que o nosso público também mudou. Pessoas de meia idade que perderam o emprego, que hoje não conseguem se colocar novamente no mercado de trabalho. Primeira coisa que pensa, às vezes, é isso. Não tenho, né, nem como sustentar minha família, então eu vou me matar porque eu não preciso de mais nada. Isso foi um baque, né? Então, não levem essa fala, ele tá brincando. Não, levem essa fala a sério. Né? Ajudem essa pessoa, conversem com ela, mostrem, sim, que é possível, que é valorizar a vida, né? Tudo a gente consegue, a gente... pede ajuda, que a gente está lá, e nós temos vários grupos e técnicos muito bons que podem auxiliar nesse momento que é bem difícil e sofrido. A Vanessa falou uma coisa bem importante, assim, essa coisa de valorizar, porque olha que orgulho um idoso. Hoje eu ainda fui visitar meu pai, né? Vou trazer esse exemplo, né? Hoje eu fui visitar ele e ele disse para mim exatamente isso. Eu já tô acabado, ele vai fazer 84. E aí eu disse para ele, não, tu é meu orgulho, tu chegou até aqui, pai, com 84, passou pelo Covid, pela pior fase do Covid. Olha quanta coisa tu me deu de exemplo bom. Então eu acho que é isso que a gente... Não sei se eu estou errada com isso, vocês me corrijam. É isso mesmo. Eu acho que é isso que o familiar tem que procurar fazer, né? É isso mesmo. E assim, às vezes as próprias unidades básicas, né, que fica próximo da residência, tem grupos de caminhada, a atividade física também é um cuidado em saúde mental. Né? Eu acho que as pessoas podem também, um grupo de conversa, né, esses encontros de idosos, tudo isso é importante. Porque a gente tem que estar, para estar com a nossa saúde mental, a gente também tem que estar com cuidar da nossa saúde física. Verdade. E com a pandemia, esses encontros ficaram muito restritos, né? E isso prejudicou muito. Como é que vocês estão fazendo isso agora? Tem algum programa para isso? Alguns... A gente pode falar. A gente retomou, né, muitos desses grupos. Acho que uma das coisas que, como as gurias falaram, assim, a gente tem apostado, né, veementemente, assim, sobre a questão do trabalho em rede, né, do cuidado em rede. Acho que isso, como a Vanessa trouxe, às vezes quando a pessoa está precisando de ajuda, ela não vai, assim, aqui é um estabelecimento de saúde, seja ele qual for, eu vou me reportar a ele, né? E esses lugares, eles precisam também estar abertos, né, conscientes de que essas demandas também chegam ali, né? Então, a gente tem trabalhado muito em articulação com as unidades básicas de saúde, né? Porque é isso, o cuidado em saúde mental, ele está na rede como um todo. Desde a unidade básica, passando pelo CAPS, que são os principais dispositivos desse cuidado, mas também no hospital, né? Então, assim, a pessoa, quando ela precisa de cuidado, ela vai se reportar a qualquer estabelecimento de saúde que ela acha que ela pode ser escutada. Certo. E é isso, né? Então... A gente vem retomando isso, os grupos na atenção básica, eles também estão sendo retomados, né? Os grupos que a gente tem nos CAPs, a gente já retomou eles também, porque eu acho que isso é uma das coisas, né, como tu salientou, que faz muita diferença, que são esses espaços que a gente tem de socialização, né? Para socializar, para a gente estar entre pares, para a gente estar com outras pessoas conseguindo trocar também, né? Dar um suporte um ao outro, porque muitas vezes a gente vê isso acontecendo nos grupos, né? Verdade. Eu vou trocar, vou contar minha experiência, vou saber da do outro, né? Já vou olhar para a minha com outros olhos. Já não vai ter aquele peso tão forte, né? E outra coisa também que eu acho bem legal, também bem importante, é assim, ó, por exemplo, que nem vocês falaram, que nem a Bruna falou,
a trabalhar vários setores, fazer parceria com a educação, vocês estão fazendo essa rede de apoio grande, né? Sim. Quer falar? Acho que pode falar dos circuitos, né, que a gente vem fazendo nas escolas. A gente tem feito essa articulação não só com a saúde, como eu mencionei agora, mas também com a educação, porque acho que a gente falou aqui, né, dos idosos, mas a gente também tem um olhar, né, e o próprio Ministério da Saúde também está se atentando muito a isso, porque nos adolescentes, principalmente, isso vem aumentando, né? Com comportamentos até de automutilação, que tem acontecido muito, inclusive dentro das escolas. Então, a gente tem se colocado muito em parceria, assim, com a educação, porque muitas dessas situações acabam acontecendo lá, ou a gente acaba sabendo através da escola, dos professores, né? Então, a gente tem uma programação aí, né, que já está desde o dia 1º de setembro, né, acontecendo. A gente tem uma programação que a gente chamou do Circuito de Saúde Mental nas escolas, né, que são oficinas abertas à comunidade escolar, né, sempre com um técnico da educação e um técnico da saúde mental, para propor esses espaços, né, para a gente poder falar sobre isso abertamente, para a gente poder falar sobre saúde mental e a promoção à vida. Né? Olha que importante isso, porque eu não sei, sempre vocês ficam aí para me corrigir. Eu sempre percebo assim que nessas oficinas ali tu descobre muita coisa, né, Vanessa? Muito. Num desenho. Isso, são nesses espaços informais, como eu disse, que a gente acaba, né, percebendo uma fala ou no próprio desenho, como a criança sabe se expressar, né? Então, a gente, além dos circuitos, a gente também está indo para as praças, né, as praças principais, a Praça da Matriz e a Praça da Santa Isabel. A gente tem uma unidade móvel de saúde mental, né, que é a saúde mental perto de você. A gente recebeu, então, foi ano passado que a gente recebeu essa unidade, até para a gente poder acessar o rural. A gente sabe que tem essa extensão do nosso território, né? Que legal. E a mão é muito grande. Então, a gente tem uma equipe especializada que vai dentro dessa unidade. Então, quem enxergar o ônibus, né, quiser atendimento, pode parar. A gente tem uma equipe completa ali, psiquiatra, psicólogo. E o pessoal, então, está indo para as unidades, principalmente interior e comunidades, que às vezes não conseguem chegar nos serviços que são no centro, né, pela distância. E é isso, é pedir ajuda. A gente, né, estaria disposto a fazer aquela escuta. Bom, se não for para saúde mental, for outra situação, a gente vai fazer o encaminhamento. Mas o importante, o que a gente sempre reforça, que procure qualquer serviço de saúde, né, viu a gente comunitária no território, chama ela, diz, olha, eu acho que aquela pessoa, ela está falando, né, ela está triste, ela não está mais vindo no nosso grupo de bairro. Então, qualquer sinal é sempre importante relatar e falar com alguém. Sempre deixar claro que ninguém está sozinho. E o mais legal desse espaço, então, na praça, né? Que a gente, todos os anos a gente sempre fez, né? Mas agora a gente se dividiu, então, a gente fica uma semana na Praça Matriz, uma semana na Praça da Santa Isabel, e é um momento muito bacana, porque as pessoas estão passando ali na sua vida e a gente aborda elas, e vem muita coisa ali naquele momento também, né? Tanto de questões da própria pessoa que está ali, quanto de familiares. Então é muito importante, nesses 2 dias que a gente já fez, nessas 2 semanas que já passaram, a gente fez encaminhamentos para os serviços de saúde mental, a gente fez atendimentos no lugar, né? Então é importante isso também, né? A gente também consegue atingir uma população que nem sabe que o CAPS existe e que existem esses serviços. Que não sabem como ajudar, né? Então, como é que eu posso ajudar? O meu vizinho, o meu irmão, né? Então, por mais que a gente esteja em todo o território, porque os CAPS, a gente tem 4 serviços de saúde mental em Viamão, mais essa unidade móvel, então, mas é um mês que a gente consegue atingir, que a gente está em locais diferentes, a gente sai do nosso QG, né, do nosso serviço, e atinge a população de uma forma maior, assim. E assim, ó, uma coisa que eu fico bem chateada até, e percebo isso, até pode-se dizer que tem melhorado, mas ainda, eu acho que ainda é como a Renata. Porque acontece, né? É muita mulher aqui. Como a Renata falou, ainda é um tabu. Então, assim, ó, eu fico muito chateada, porque assim, ó,
como as pessoas têm vergonha de procurar ajuda, gente. Porque existe, assim, ainda existe o medo de ser... De ser, como é que se diz assim, ser taxado, rotulado. Ah, eu sou louca, eu não bato bem, né? E tá tudo certo. E assim como... E é isso que eu acho que... Ninguém precisa estar bem o tempo inteiro, né? Todo momento, e né? não existe ninguém... É pesado isso também. É pesado isso, né? Se permitir, né? As pessoas Exato, têm que se permitir. Porque, assim, uma coisa que as pessoas também custam a entender, porque eu sempre digo assim, ó, eu sempre me dou como exemplo. E nunca tive problema com isso. Eu sou borderline. E é uma palavra bonita, né? Border. Acho chique. E ser border, gente, é um peso. Mas eu não carrego ele aqui debaixo do braço. Eu lido bem. Faço tratamento, faço acompanhamento. E por que não dizer? Ah, mas então a Silvinha é louca? Não, eu tenho um problema, como se a Renata ou se a Vanessa, por exemplo, se tivesse pressão alta, tu não tem que tomar um remédio para tratar? Claro. A gente não tem? É a mesma coisa. Se tu tomar aquele remédio e tu tratar, tu tem uma qualidade de vida e tu vai ter uma sobrevida durante anos da tua vida. Mas isso ainda é um tabu, gurias. E acho que é importante reforçar que sim, que é possível o paciente de saúde mental, né, mesmo ele tendo os momentos dele de organização e desorganização, dele ter sim uma vida normal, né, dele constituir a família, viver na comunidade. Então, acho que esse é o nosso trabalho, né, é para isso que a gente faz. E acho que esse primeiro passo de chegar num serviço, a gente depois tem os depoimentos deles dizem assim, que bom, porque aqui eu posso ser eu mesma, eu posso me colocar. Né? Que legal. Então, a gente deixa aí o serviço de saúde mental aberto, né, para o pessoal que está nos ouvindo, né, leva quem precisar levar. As equipes trabalham das 8 às 18, acolhimento no momento que chega, não precisa agendar, acho que isso é importante. É chegar, vai ser escutado no mesmo dia, vai ter uma escuta qualificada. E se a gente vê que está precisando de ajuda, a gente vai propor ali, né, um momento, um plano para aquela pessoa sair dali melhor e, quem sabe, né, tocar a vida dela, que às vezes, né, por um medo ou uma vergonha não procurou e ficou há tanto tempo sofrendo sozinha. Sozinha, não precisa sofrer, sem não procurar precisa, ajuda, né? Não precisa doer, não precisa doer, né? A saúde mental até hoje, assim, ainda é tem muito estigma ainda sobre isso, né? Sobre as pessoas que precisam de tratamento em saúde mental, com as questões de saúde mental, enfim. E hoje em dia, como a gente vinha conversando, né? Talvez até em função da pandemia, o quanto que isso, né, também catalisou algumas coisas em relação a isso, mas assim, hoje em dia os nossos usuários mudou muito o perfil, né? Hoje em dia a gente passa e qualquer pessoa na rua pode ter alguma questão de saúde mental e a gente falou não tudo, sabe. Falou tudo agora. Né? Qualquer pessoa na rua. Porque a gente não tem letreiro, né? Exato. E se antes talvez a gente tivesse assim, né, talvez assim, algo mais no sentido de um perfil, né, das questões das pessoas com questões de saúde mental, hoje em dia a gente não tem mais isso definido. Antes a gente tinha pessoas talvez mais cronificadas, né, um pouco mais regressivas, enfim. Hoje não, a gente vê que mudou muito, né, de uns anos para cá. Então é isso, qualquer pessoa pode estar sofrendo em silêncio, né? E aí, bom, às vezes a gente poder conversar, a gente poder estar atento a alguns sinais, né? Poder abrir um pouco mais, né, a conversa, sensibilizar um pouco mais para procurar ajuda, para estender, né, a mão ali. E ser Que fala importante essa tua, Ana. Acho que isso... Porque é Renata, né? Agora eu sei que tá, e agora, gurias, assim, ó, os sinais. Porque assim, ó, eu sei qual é os sinais, mas eu queria que vocês dissessem para as pessoas, porque às vezes tá gritando ali na nossa frente, mas a correria do dia a dia, e às vezes... me corrijam também se eu estiver errada, às vezes o familiar, por sofrer muito de ver que aquela pessoa tem problema,
ela prefere não ver e não vou admitir, mas o sinal tá ali, né? Então, assim, ó, quais os sinais mais evidentes, assim, que as pessoas podem ficar mais atentas? Acho que a primeira questão, assim, que eu acho que dá para a gente salientar é que 80% das pessoas que cometeram suicídio, 80% tinham algum transtorno mental, tá? Então, acho que isso é o principal fator, assim, né, de risco, enfim, fator de risco, né? Não é algo determinante, mas é algo para ligar o alerta, né? Se a pessoa tem alguma questão, né, algum transtorno de saúde mental, enfim, alguma questão, é para a gente poder estar mais atento, né? Acho que a questão de também já ter apresentado tentativas, né, anteriores, né, tentativas de suicídio anteriores, isso também, né, existe um período ali para a gente também ficar mais vigilante, né, após alguma tentativa, né, porque pode vir né, que venha a tentar de novo. Então, assim, tem, assim, algumas dessas questões, acho que coisas que a gente já mencionou aqui, né, a própria questão de emprego e renda é um fator também, né, a gente vê aí muitas pessoas que acabaram, né, ficando no desemprego e isso levou, né, uma série de desorganizações, né, isso é também um fator de risco, né, coloca a pessoa numa situação de vulnerabilidade maior, né. A questão do apoio familiar, né, se tem uma rede social, uma rede de apoio frágil, né, seja família, seja amigos, enfim, outros vínculos, né, quando a pessoa tem essa rede frágil, ela também, né, tá mais vulnerável a essas questões, né. Então, tem alguns desses fatores de risco, assim, que são importantes da gente também considerar, né. E eu acho que, se referindo à criança e adolescente, né? A gente tem muito disso, da correria do dia a dia, os pais, né, enlouquecidos trabalhando, e aí chega no final do dia. As crianças hoje estão muito voltadas, óbvio, para as mídias sociais, a gente sabe disso. E aí isso às vezes dificulta essa comunicação dos pais com as crianças, né? Então, muitas vezes, se pode acontecer alguma coisa, a criança está se machucando. Eu acho que às vezes falta a conversa. Então, a gente sempre coloca, né, isso para as famílias que chegam no nosso serviço, nós temos um serviço infanto-juvenil, de se aproximar daquela criança, faz um pouco daquela conversa, né? A gente, assim, o falar, o conversar, tu consegue perceber, né? Às vezes uma criança está triste, não desconsidera aquela tristeza, né? Na escola, o bullying, né? Infelizmente, o bullying, ele existe, e as crianças têm um sofrimento muito intenso quando elas sofrem o bullying, e às vezes elas não conseguem passar isso. Então, é dos pais ficarem atentos. Eu acho que, assim, um pouco que eu consiga conversar contigo, a gente já consegue sentir, né? Como é que tá tocando a vida. Então, eu acho que o falar é o principal, assim, é a prevenção, é conversar, né? Não deixar a criança só, ela tá no canto porque ela tá cansada. Não, vai lá, tenta fazer pelo menos uma fala, que eu acho que isso, às vezes, a gente consegue perceber que pode ter alguma coisa ali escondida e que não quer, né? E mesmo talvez quando a criança ou esse adolescente não está muito disposto a falar, mas é isso, a gente se fazer presente também, né? A gente tem como acolher de outras formas, não só pela via da palavra, né? E agora fiquei me lembrando até, né, de um desses encontros, né, do circuito de saúde mental na escola, em que uma criança perguntou, a gente, né, falando sobre isso, de procurar um adulto, de poder se reportar um adulto, contar, e aí ela questiona assim, e quando o adulto não acredita em ti? Ai, que dor, gente! E aí acho que também é importante a gente poder dizer que a ideia também é que a gente possa conversar sempre através do que a gente está sentindo. O que eu estou sentindo, ninguém pode dizer que não é real. Sim, sem julgamento, né? Não tem como alguém não validar o que eu estou sentindo, porque o que eu estou sentindo só eu sei. Né? Então foi um pouco do que a gente conversou com eles, né? Não se trata talvez só de ser ou não verdade, acreditar ou não no que se diz, mas no que eu estou sentindo é inquestionável. Eu estou sentindo aquilo, que eu estou sentindo, né? Eu preciso ser validada porque eu sei o que eu estou sentindo, né?
Então, acho que é um pouco por aí, assim, também a conversa com as crianças, com os adolescentes, né? Encorajar eles a falar, as oficinas, enfim, o que a gente tem trabalhado muito nesses espaços é poder auxiliar eles a identificar essas emoções, identificar esses comportamentos, né, essas angústias, porque, enfim, né, tá num momento ali de experimentação. Nós, adultos, a gente já passou por muitas dessas emoções. Nossa! Raiva, tristeza, alegria, enfim, né? A gente já tem um pouco mais de facilidade, eu acho, para reconhecer, né? O que às vezes a gente passa por às isso vezes... no dia, né? No dia a gente passa tudo isso, né? Exatamente. Então, eles ali estão se experimentando Claro. isso. Às vezes é a primeira vez que ele vai sentir raiva, né? Aquela criança. Como que ele vai suportar aquilo, né? É verdade. Gurias, eu vou falar de novo só mais um pouquinho dos meus apoiadores, mas eu tenho um recadinho aqui para vocês também, que é a Ana Barcelos da Silva. E ela está dizendo assim, essa equipe é maravilhosa. Obrigada, Ana. Eu vou falar rapidamente aqui dos meus apoiadores e depois, quando eu voltar, eu quero falar um pouquinho do que vocês têm, assim, de tudo o que vocês atendem na rede, para as pessoas saberem local, horário, porque é importante, né? Porque às vezes passa o dia batido e as pessoas não se dão conta, não sabem, não se lembram, né? Então tá. Então eu vou falar de novo, vou agradecer novamente a Ótica Modelo, que tá aqui com meus óculos sempre, né? Atendendo as minhas funções, maravilhoso. O Hair Brasil, a Lisa Fantasias, o Sicredi, a Realiza, a Imobiliária Realiza, o Centro Veterinário Açores, o Facchini Center, que é o meu queridão lá, meu amigo Dirley Facchini, Cardinale Salgados, Pizza Low Carb, do meu amigo Alex Leidner. Eu tô sentindo falta do Alex hoje, porque ele tá sempre comigo na live. Hoje eu não sei o que aconteceu com o Alex. A Daiane Lopes chegando aí, Terezinha Rá, boa noite, bela esse dia. Vocês estão aparecendo agora nessa live? Eu não vi ninguém nessa live ainda. Fitomisturas, a nossa farmácia querida aí de Viamão, Baita Super e a Turkey Elegância. Gurias, como é que assim, por exemplo, né? Eu tenho um familiar que precisa muito. Aonde eu vou, por exemplo, se eu moro no centro de Viamão, aonde eu me desloco para ter esse atendimento? Então, a gente tem 4 centros de atenção psicossociais aqui no município de Viamão, né? A gente tem o CAPS AD, né, para questões de álcool e outras drogas, né? Ele fica na Rua Açores, número 500, ali no bairro Tarumã. Sim. E ele atende das 8 às 21 horas. Que estendido esse horário. Isso, ele é o CAPS que tem o turno estendido. Todos os nossos serviços de saúde mental, eles são portas abertas, então não precisa encaminhamento. Né? Que importante. Então não isso. Precisa passar em unidade básica. Não tem triagem, não tem nada. A pessoa chega no serviço, certo. Ela vai ser acolhida, vai ser escutada por um técnico, e aí a gente vai definir. Entendi. Né? Aí sim acontece isso, a triagem. A triagem, se ele vai ficar com a gente vai encaminhar para algum outro dispositivo. A gente também tem o CAPS Infanto Juvenil, que as meninas estavam falando, que atende de 0 até 17 anos e 11 meses. Ele fica no Complexo Novo, que foi inaugurado ali na Walter de Azeredo, né? No Complexo Belmar. E do lado fica o CAPS Renascer, que é o CAPS de transtorno adulto, que divide o território de Viamão com o CAPS Casa Azul. Que fica na 44. Que fica na 44, na Leopoldo Mig 55. Uhum. O CAPS AD e o CAPS Infantil atendem todo o território de Viamão. Só o CAPS Adulto de transtorno que divide o território. Uhum. A divisão é ali no Pedralha, ali no altura do Pedralha, até a 31 é no Casa Azul. Sei. E do Pedralha até o Morro Grande é no CAPS Renascer. E temos também a nossa unidade móvel, né? Que é a Equipe A Mente, que faz matriciamento e atendimento, né? Então a gente também auxilia as unidades básicas dos casos. É uma equipe de meio, né? De casos que não são para o CAPS tão graves. Não são para o CAPS. A gente acaba atendendo também coisas que não são graves, né? Que nem as gurias falaram. A pandemia fez com que a gente trocasse completamente o nosso público. E eles precisavam de atendimento e a gente estava ali de portas abertas para atender. Vocês também tiveram que reinventar esses atendimentos, sim, né? Sim. A gente teve que se reinventar muito, porque a gente pegou essa população
que hoje a gente consegue fazer uma diferença do paciente com transtorno mental para o paciente com um sofrimento, né? Onde entra o luto, né? Onde entra essas questões vulneráveis do desemprego. Então, essas pessoas estão no sofrimento e que também precisa ser trabalhado para que aquilo não chegue, né, numa situação aí de perda da vida. Mas antigamente, assim, os CAPs de antes, a gente era muito voltado para o paciente de transtorno, aquele paciente diagnosticado. E hoje não. Hoje não, né? Hoje quem não, né, pode ter um sofrimento, que está num momento difícil e que não precisa de uma escuta. Então, por isso que o serviço ele fica aberto ali, sem agendamento, como a Bruna falou, só chegar que vai ter esse acolhimento da equipe. Acho que é importante também salientar, né, que além da questão de não precisar agendamento para o primeiro horário, né, primeiro atendimento, no caso, é porque todos os CAPs também são referência para qualquer, né, situação de urgência em saúde mental. Então, qualquer situação de crise, né, surto, enfim, né, a pessoa se desorganizou em casa, o familiar pode levar direto para o CAPs, né? A gente também tem isso pactuado junto, né, aos serviços aí de ambulância, seja municipal, que é remoções, estadual com o SAMU, né? Quando for acionado, enfim, o SAMU, por exemplo, vai levar para o CAPs para a gente fazer esse atendimento à crise no CAPs, tá? Olha, que isso importante também isso, sim, somos uma equipe só de buscar o urgência CAPs olha isso. só. E quando não tiver uma situação com algum familiar em casa, não sabe o que fazer, né, que pode ligar para o serviço. A gente, né, em qualquer situação, a gente consegue mandar uma equipe para auxiliar no manejo, porque a gente sabe que às vezes um paciente, num momento de desorganização, né, ainda mais o familiar não sabe como chegar, envolve a questão do sentimento. Então, pede ajuda para a equipe técnica sabe como auxiliar nesse momento e a gente, quem sabe, encaminhar ela para o local adequado para ser tratado e trabalhar as famílias. Acho importante a gente reforçar. Acho importante a gente fazer essa fala. Que a gente não trata somente o paciente, a gente também ajuda as famílias. Então, também temos grupos de familiares nos serviços, né? O familiar também pode ser escutado. Se o paciente a pessoa não quiser ir até o serviço, vai o familiar. Olha, não, eu vim pedir uma ajuda porque eu tenho uma filha, um marido que está assim, eu não sei o que fazer. A gente vai fazer aquela escuta do familiar e vai poder ajudar fazendo visita domiciliar. Então, é importante que alguém venha pedir ajuda para a gente. Vem conversar, que a gente esclarece e aí, quem sabe, a gente dá aí o caminho, né? Que às vezes está num sofrimento tão grande, não sabendo o que fazer e a gente pode auxiliar. Como eu estava falando para vocês ali antes da gente entrar ao vivo aqui, né? Um dos trabalhos que eu mais admiro no município é o da APAI, e o de vocês. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, assim, qualquer outro trabalho, tu tem aptidão, tu vai ali, tu cumpre o teu horário, tu cumpre uma papelada ali, mas o de vocês e o da APAI, vocês têm que amar muito o que vocês fazem. Porque é um desafio 24 horas, né, Maria? É verdade. É um desafio. Porque às vezes a gente tem que fazer de conta. Não acredito, Marcelo Bica aqui no meu programa. Gente, tudo bem, querido? Beijo pra você. Aí vocês têm que fazer assim, vocês têm que suprimir aquilo que é. Porque a gente tem os nossos também, né? Os nossos desafios, para olhar para o outro, né? Abrir mão da gente para olhar para o outro. Então, parabéns pelo esse trabalho que vocês fazem, porque vocês são anjos sem asa, né? Porque vocês socorrem a dor invisível do ser humano, né? Porque é uma dor invisível, não tem... porque às vezes quando tu corta, tá ali aquele machucado ali, tem como ver aquela dor, mas a dor da alma é uma dor invisível, né? E acho importante a gente reforçar isso, assim, que não é só a medicação que trata, sabe? Verdade. As oficinas de música, a música ela faz assim às vezes ela é milagrosa, assim, aquela oficina de música, aquele momento da oficina de artesanato,
né, de produção. Então, às vezes, o nosso cuidado não é só medicamentoso. Claro. Ele é afetuoso, esse acolhimento que a gente faz ali, ele dá resultados assim que a gente se surpreende muitas vezes. Assim. Então, é gratificante. Acho que isso é bem importante, assim, que a Vanessa falou, né? Porque justamente a pessoa, né, além das questões que ela for apresentar no momento de acolhida, em que vai ser feita uma avaliação, a gente sempre considera isso, assim, o que vai ser para benefício nesse tratamento, né? Então, ali no CAPS, a pessoa, quando passa a ter um plano terapêutico singular, que a gente diz, ela não vai estar ali só para a questão da medicação. A gente ali no CAPS tem outras terapêuticas, né? A terapêutica medicamentosa, ela é apenas mais uma. Ela entra ali para fazer a composição, sim, desse tratamento que a pessoa precisa, mas ela é uma das terapêuticas que a gente tem, né? E as artes, enfim, a cultura, e a né? rádio-cabeça. E a rádio-cabeça entram para compor esse cuidado. O Cinecaps, a gente tem o Cinecaps também. A gente tem o Cinecaps, que acontece uma vez no mês. Uma vez no mês. Uma vez ao mês. Cada mês a gente faz assembleia nos serviços com os usuários, né? Para eles falarem, enfim, o que eles gostariam de mudar, o que eles gostariam que tivesse. Então, cada serviço agora está responsável no mês de escolher o filme que vai ser rodado. Gente. Isso é muito amor envolvido, né? Isso é muito amor envolvido, assim, ó, parabéns mesmo. Obrigada. E aí, agora, a gente está, assim, ó, faltando na reta final, já se encaminhando o finalzinho. Eu queria que cada uma de vocês, né, deixasse aqui uma das experiências que mais tocou o trabalho de vocês e uma mensagem nesse Setembro Amarelo. Eu sou grata muito, assim, acho que por todo o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no município, né? A gente está quase 8 anos aí, é bom que a gente está num grupo de uma sequência, assim, de anos consecutivos, então a gente avançou muito, assim, na saúde mental. Eu teria tantos momentos gratificantes para falar, sabe? E eu só agradeço, assim, estar nesse local, de trabalhar com esta população, né? De ver aí a Rádio Cabeça dando resultados, e a gente fica grato, até pela nossa premiação nacional que a gente ganhou. A gente fomos premiados isso, aí né? estadualmente, concorremos ao nacional. Então, e são coisas são prêmios de poucos recursos financeiros, mas de muito recurso afetivo e bem-sucedido. Então, eu fico feliz, agradeço muito o convite, Silvinha, e acho que a nossa mensagem é isso: fale, procure ajuda, vá num serviço de saúde, que a gente vai estar lá e vai estar disposto a ajudar e fazer o que for preciso. Olha, assim como a Vanessa falou, é difícil, né, de pensar em um momento, enfim, acho que tem vários momentos, acho que alguns dos eventos também que a gente consegue proporcionar para os usuários, né, as nossas festas juninas, as nossas festas de Natal, né, acho que isso, muitos passeios que já foram feitos, né, mas acho que dentro disso, assim, uma das coisas que me pega muito é um projeto que a gente teve, que foi do coletivo Cuidado que Queremos, a qual a rádio é fruto, né, desse coletivo, que era composto por trabalhadores e usuários, enfim, também foi um dos nossos projetos e dos nossos trabalhos aí premiados, inclusive nacionalmente, no Congresso, né, Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. Então, quem sabe a gente aí não resgata um pouco isso, né, porque era justamente trabalhar a autonomia dos usuários. E acho que a mensagem é um pouco do que a gente conversou muito aqui, né? Da gente poder estar aberto, a gente poder se escutar, né? Da gente poder desmistificar um pouco, né? Essa questão da saúde mental, né? E acho que trazer assim também, né? Como a gente está falando de Setembro Amarelo, enfim, trazer aí o lema da campanha, né, municipal, que é o Viamão Valorizando Vidas. Perfeito. Uma das coisas nesses quase 9 anos, né, que trabalhamos aqui, que me marcou muito, foi a gente poder possibilitar para eles os passeios que a gente fez, né? A gente foi no Museu da PUC, a gente foi na Arena do Grêmio, no Beira-Rio,
e ver eles estando nesse espaço que talvez eles nunca fossem ter acesso, até porque a gente tem muitos usuários que têm questão de vulnerabilidade social. Isso para mim foi uma coisa única, né? Sim. Os olhinhos brilhando, a Aham. felicidade de ver as camisetas dos ídolos, Ah, que né? amor. O Museu da PUC deles participarem das experiências, das coisas que tem lá dentro. Então isso para mim foram momentos únicos assim que eu presenciei, que eu acho que foram muito importantes, que a gente conseguiu proporcionar para eles, né? A gente teve que dar uma paradinha por causa da pandemia, mas pretendemos retomar. E a mensagem é essa, né? A gente está disponível, né? Para quem precisar buscar os serviços, né? Com atendimento humanizado, de qualidade, né? E estamos aí. Por que eu pedi para vocês, agora para mim fazer um encerramento, por que eu pedi para vocês, cada uma falar e deixar uma mensagem? Porque a população que vai, porque esse link, como a Bruna mesmo tinha falado, esse link é eterno. Esse programa vai ficar gravado. E quem não viu, às vezes muitas pessoas não conseguem ver na hora, podem ver depois. Um familiar, vocês está trabalhando, está no trânsito, ele vai ficar para sempre. Então, por que eu pedi isso? Porque essa pessoa, essa pessoa que tem essa vulnerabilidade, que tem este diferencial, essa pessoa, ela é especial. Por que ela é especial? Porque eu acho que ela tem um fator a mais. Ela traz um amor que nem ela sabe. O quanto ela... Porque quando esses profissionais estão atuando com essas pessoas, é só amor. É só amor. E elas estão, nesse momento, recebendo amor de vocês. Isso é importante que as pessoas se deem conta que elas não precisam ser rotuladas, rejeitadas e maltratadas. Elas precisam deste acolhimento. Amor. E eu acho que para tudo na vida é só amor, né? Então, para que esse Setembro Amarelo, que é tão importante a presença de vocês aqui, que as pessoas se deem conta que a saúde e a doença mental, ela é muito mais, como tu falaste grandiosamente, ela é muito mais o afeto, um abraço, uma palavra, do que, às vezes, um medicamento, né? Do que... É isso, é basicamente isso. Então, nossa, eu fico tão feliz de saber que ainda existe no mundo pessoas como vocês, que se dedicam e trabalham por amor, gente. Porque não é pelo salário. Porque eu sei que não é pelo salário. É por amar o que vocês fazem e por se preocupar. Olha, Bruna, que lindo que tu falou agora, ver os olhinhos brilhando. E é verdade, talvez essas pessoas nunca pudessem estar nesses momentos, né? Então, nossa, eu fiquei emocionada de ter vocês aqui. Esses relatos, assim. Então, por isso eu pedi, porque para as pessoas se darem conta, que lindo te emocionar, as pessoas se darem conta disso, sabe? É empatia, gente. Assim, ó, é não olhar para essa criança e pensar assim, ó, tá se fazendo para chamar atenção. Não, né, Vanessa? Não, isso não. Não vamos pecar. Não vamos pecar. Então, procurem aí as unidades de saúde, né? Isso. Por favor. Familiar que tem um ente em casa e que está passando por esse sofrimento, procurem também familiar, né, para ajudar, né, dar esse suporte, né, gurias? Vocês estão lá das 8 às 18. Às 18. Sem O fechar CAPS meio-dia. das 8 às 21. Não tenho palavras para agradecer a presença de vocês. A gente que agradece. Faço questão agora de fazer esse... Né, a Rádio Cabeça, por encontro da Rádio Cabeça, com porque é uma galera que merece muito esse carinho da gente, né? Que bom. E eu vou ficar muito feliz de trazer eles aqui. Imagina a gente trazer vai ser uma festa, hein? Vai ser uma festa, né? É. Nossa, e às vezes, gente, eles têm
tanto para ensinar. E eu acredito que vocês, no momento que estão ali, a gente aprende muito mais e a gente recebe muito mais do que dá, né? Com certeza. Sai dali, assim, muito mais gratificado. Queria agradecer, assim, né? Porque a gente veio aqui para falar de Setembro Amarelo, mas a gente, né? Acho que é isso. A gente conseguiu falar sobre saúde mental, sobre o cuidado em saúde mental, que é esse cuidado humanizado, como a Bruna falou, né? Esse cuidado singular também, porque eu acho que é isso, né? É cada um ser escutado na sua singularidade mesmo, né? Sim. E a gente poder se conectar com ele a partir desses outros dispositivos, como a rádio, por exemplo. Verdade. Né? A gente tem muito que se reinventar a todo momento. Nossa, Nossa, muita reinvenção em saúde mental. É muito. Mas acho que é isso, assim, a gente poder estar falando sobre saúde mental num espaço como esse é uma coisa muito importante. Né? E a Vanessa, ainda tem um minutinho, porque como a Vanessa falou, e vocês também, assim, ó, quando que no passado se tinha essa liberdade para falar, era uma coisa assim, muito velada, né, Vanessa? Era uma coisa muito, meu Deus, e não, hoje em dia, assim, graças a Deus, é uma coisa assim, mais leve, né, mais... E também agradecer as nossas equipes que estão lá na ponta, né, todos os dias, né, lidando com todas essas situações. A gente é da gestão, mas a gente também ajuda, nós agradecemos eles também. Um beijo para a secretária de saúde, Michele, para a bebê, a princesinha Maria Alice, linda, né? Obrigado por me acionar e trazer essas profissionais maravilhosas aqui para conscientizar aí nesse mês de setembro, né? Vamos dar tchau, Gurias, então, que encerrou aí, ó. Beijos. Beijos, tchau, gente, até semana que vem.